Estimados telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação, minha saudação a todos vocês. É com alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso colóquio Discípulos e Missionários. Estamos comentando a encíclica do Papa Bento XVI, Caritas in Veritate, a caridade na verdade. Certamente você já teve a oportunidade de ver o texto, de ler o texto da encíclica que o Papa lançou no dia 7 de julho, há 2 semanas praticamente, sim. E se alguém ainda não tem, procure no nosso blog, aí você vai encontrar o texto e pode até baixar, pode ler o texto para tê-lo imediatamente em mãos, ler, comentar, discutir. E quem tiver a oportunidade, comente com outras pessoas, se alguém é professor ou professora, comente, porque é bom divulgar isto. Hoje eu quero fazer mais um comentário sobre o capítulo 3º da encíclica, a parte final da encíclica do Papa Bento XVI, a caridade na verdade. Neste 3º capítulo, a última parte da encíclica, o Papa fala de uma coisa muito bonita, aquilo que, de fato, poderíamos dizer, é a contribuição cristã para a solução dos problemas graves do mundo, da economia, afinal, da finança, eu diria, sim, do desenvolvimento, do progresso. De fato, esta é a finalidade da doutrina social da Igreja, é dar à sociedade, aos povos, aos governantes, afinal, aqueles que fazem políticas sociais, aqueles que também organizam o trabalho, empresários, trabalhadores, sindicatos, afinal, todos os que ajudam a movimentar a economia e o progresso social. A Igreja quer oferecer orientações, referências, que para alguns podem parecer referências muito ideais, mas eu vou lhe dizer, são aquelas referências que podem trazer a solução para os problemas. E na medida em que nos orientarmos mais e mais por essas referências, que no fundo são os princípios do Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino de Deus, os problemas da sociedade podem se resolver. Pois bem, para o desenvolvimento econômico, social, dentro de um mundo cada vez mais globalizado, onde sempre maior é a relação entre os povos, as culturas, as economias, as nações e, naturalmente, dentro de um país, entre as empresas, entre quem produz e quem compra, quem vende, neste conjunto de relações econômicas. O que é que deve de fato mandar? É a sede do lucro? É um ganhar mais que o outro? É vencer o outro? Ou o quê? No ensinamento cristão, nós temos a imagem bonita da comunidade de Jerusalém, dos primeiríssimos tempos cristãos, quando a comunidade vivia unida, colocava tudo em comum, e diz lá o texto dos Atos dos Apóstolos, havia grande alegria entre eles e não faltava nada a ninguém. Ninguém passava necessidade. Qual é o princípio que ali está? O princípio que aparece é o da partilha. Não é que não trabalhassem, mas trabalham para colocar em comum, para que todos tenham parte no fruto do trabalho. E sejam socorridos os mais frágeis, que não podem trabalhar, por exemplo, as crianças, os doentes, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, que então recebem também parte, é claro, os pobres que em si não têm como estar contribuindo muito, a não ser com a força do seu trabalho, mas não tem capital, mas eles também recebem, por isso mesmo, do bem comum, da partilha. Pois bem, diz o Papa na encíclica que o desenvolvimento
econômico, o desenvolvimento da economia, da finança, do comércio, deve se orientar pela experiência da partilha, do dom, da partilha e pela experiência da solidariedade, em outras palavras, da fraternidade. Então, a encíclica nova do Papa recorda questões fundamentais e eu recomendo a você que procure ler, procure conhecer de perto a encíclica Caritas in Veritate, a caridade na verdade, onde o Papa Bento XVI dá uma contribuição fundamental neste momento em que o mundo está vivendo ainda uma grave crise econômica, financeira, comercial e num tempo de globalização onde muitas vezes esses princípios fundamentais acabaram sendo deixados de lado. E mais do que nunca são necessários para que o mundo possa se tornar sempre mais uma grande família de colaboração, uma família de solidariedade que vive em paz, em respeito recíproco. Deus acompanhe vocês e os abençoe em todos os momentos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.